você que nos escuta, que está nos acompanhando. Com a graça de Deus, nos reunimos mais uma vez. E hoje iremos conversar um pouco sobre os sacramentos de serviço, que nós conhecemos de um modo mais comum como o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Peçamos neste momento sobre nós a ação do Espírito Santo, Ele que é o autor de todas as vocações, Ele que durante a nossa caminhada sempre nos recorda o chamado de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do livro do Cântico dos Cânticos. Eu sou para meu amado, e o seu desejo é para mim. Neste único versículo, a gente pode começar a discorrer muito bem sobre essa ideia dos sacramentos de serviço. É muito comum, não somente no meio religioso, mas no meio profissional, inclusive, nós escutarmos o termo vocação. E é muito comum também a gente ter essa ideia, que não é errada, de vocação como um chamado. Mas às vezes nós confundimos esse chamado como se fosse um chamado a fazer alguma coisa. É claro que a vocação ela passa por um fazer. Mas na vida cristã, a vocação ela é fundamentalmente um chamado a ser. Na verdade, seria assumir aquilo que Cristo quer para nós. De modo que a nossa primeira vocação, a vida, a vocação a ser cristão, não apenas fazer coisas de cristãos, mas ser cristão. É nessa perspectiva que hoje nós vamos abordar os sacramentos de serviço. E por que sacramentos de serviço? Entendemos que sacramento é este sinal visível da graça de Deus que age no mundo através da sua igreja. Por isso é ministrado, é conferido através da própria igreja, que é o corpo místico de Cristo. Chamamos de sacramento de serviço porque, de um modo mais sensível, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio vão expressar na humanidade a edificação do reino de Deus. Vão expressar para o mundo a edificação da vida cristã como um caminho concreto, abrangente e mais fecundo da realização da dignidade humana. O sacramento da ordem, ele se insere em uma linha de tradição que nós poderíamos retomar até mesmo dos sacerdotes de Israel, e poderíamos fazer um paralelo com a realidade de sacerdócio religiosa de outras tradições pagãs. Mas, a partir do que nós escutamos, capítulo 7, versículo 11 do Cântico dos Cânticos, eu sou para o meu amado e o seu desejo é para mim. Eu gostaria de começar trabalhando essa questão do sacramento da ordem a partir de um chamado a ser sinal do amor de Deus, porque é amado pelo próprio Deus. O ministro ordenado é dentro da igreja, não somente ele, mas de um modo muito especial, o ministro ordenado é na igreja essa expressão de Deus que ama a ponto de dar a sua própria vida pelos seus. Nessa perspectiva que nós podemos compreender também o ministério ordenado na figura do pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E que não apenas se compraz em engordar essas ovelhas. Isso é muito interessante. Ele dá a vida por elas. Ele dá a segurança para elas. Ele impede que elas sejam roubadas. O verdadeiro pastor não está interessado em simplesmente ter frutos,
aqueles lucros que as suas ovelhas poderiam dar, mas ele está interessado em fazer com que elas tenham uma vida tranquila, com que elas vivam. Nessa linha, a gente retoma que Cristo, o sumo sacerdote, o perfeito pastor, é este que vem dar a sua própria vida em sacrifício. E o padre, o ministro ordenado, o padre ou o bispo, na celebração da Santa Missa, do Santo Sacrifício da Eucaristia, ele não é apenas aquele que, digamos assim, que faz o ato do sacrifício, mas ele une ali a sua própria vida naquele ato, porque ele é um só com Cristo. E aqui eu retomo, não apenas fazer, mas ser. Isso é uma característica própria do cristão, mas de modo muito mais específico do ministro ordenado, e se unir a sua vida na vida de Cristo. Ser com ele um só. Nessa perspectiva, a gente aprofunda a ideia do serviço. Servir à humanidade, servir ao homem que cai, ao homem que peca, levando para ele a reconciliação. Servir à humanidade, dando a ela o grande dom de ser filho de Deus pelo batismo, confirmando esta caminhada, fazendo com que esta igreja cresça e se torne cada vez mais corpo de Cristo e acompanhando-a até o final da sua vida, é um serviço não sublime. Não teríamos assim uma palavra muito que alcançasse o que significaria o ser do Padre. O ser, para além do fazer. Entendendo o sacramento da ordem, ele nasce fundamentalmente do ministério do bispo. Os presbíteros e os diáconos, que compõem os dois outros graus do sacramento da ordem, existem e foram instituídos em função do ministério do bispo. Porque é o bispo, aonde ele está, que vincula aquele grupo de fiéis ao corpo místico da igreja. Os presbíteros são seus primeiros auxiliares. Na igreja primitiva, sobretudo, na igreja antiga, aliás, sobretudo, os presbíteros, eles ajudavam os bispos no governo da igreja, nas decisões que o bispo deveria tomar naquela circunscrição eclesiástica, naquela porção do povo de Deus. E os diáconos seriam aqueles instituídos para auxiliar os bispos e os presbíteros no serviço da caridade, na ajuda aos enfermos, aos órfãos, às viúvas. Não é próprio do diácono o serviço do altar. Este é próprio do bispo e do presbítero. Do diácono é essencial de seu ministério o serviço da caridade. Não que os outros, o presbítero e o bispo, não façam isso, não é isso. Mas, devido às atribuições, devido às atividades, o diácono surge como esse auxiliar necessário. E isso é muito interessante, porque no bispo, aquela igreja, aquela porção do povo de Deus, além de encontrar a sua unidade, encontra a sua referência de pastor. Os presbíteros, então, se unem ao bispo e formam com ele um corpo que se chama do presbitério daquela diocese, naquela porção do povo de Deus. Os presbíteros, como estes enviados dos bispos, em porções ainda menores, que nós temos como, por exemplo, as nossas paróquias, ou em qualquer alguma outra atividade para a qual o bispo os designe. Nessa perspectiva da unidade, ali nos seus representantes, todo o povo de Deus se encontra. E aqui eu destaco como muito interessante o papel do bispo de Roma, o Santo Padre, o Papa, que é este que faz aquilo que o bispo geralmente faz na sua diocese, o Papa representa a nível da Igreja Universal. O vínculo universal da Igreja está com o bispo de Roma. Não porque ele é o bispo da cidade de Roma, mas porque nós temos toda aquela questão histórica da primazia de Pedro, de seu martírio em Roma, dos bispos que o sucederam naquele governo da Igreja, do lugar de honra do bispo de Roma, que desde muito cedo foi lhe dado.
O ministério da ordem, o sacramento da ordem, o ministério ordenado, é este que aponta para o mundo. Olha, a nossa vida, ela tem um significado muito mais profundo. A nossa vida, ainda que realizada, que de certa forma manifesta neste mundo, ela tem um alcance para além. E este Deus, ele não abandonou o seu povo. O ministro ordenado é, assim, a presença de Cristo no meio da comunidade. Através das mãos do bispo, ele é admitido naquele presbitério, naquela porção da igreja, ele é designado para uma atividade. E se liga muito profundamente, às vezes a gente não consegue, em alguns momentos, fazer essa ligação. Mas esses dois sacramentos, tanto a ordem quanto o matrimônio, eles têm uma ligação muito profunda. Porque é das famílias que vêm as vocações. Não existe tipo assim, o bispo, eu queria um padre, vou plantar aqui uma árvore para ver se nasce um. Não existe isso, né? O que acontece são que as famílias, elas geram vocação. E é interessante porque a celebração do sacramento do matrimônio talvez seja uma destas expressões, como a gente falava no começo, um desses sinais visíveis da presença de Deus no mundo mais sensível para nós. Porque é uma celebração do amor entre o casal. É interessante que quem celebra quem preside este sacramento são os noivos. Eles que estão se colocando diante do altar de Deus, eles que fazem as promessas, eles que juram mutuamente a fidelidade. E eu digo que ele é mais sensível porque ele toca, não que os outros não toquem, mas de uma maneira mais imediata ele toca aquele anseio do humano de ter desejo de ser amado e ao mesmo tempo de querer amar. Aquela ideia de eu me reconhecer como objeto de amor e de reconhecer a pessoa que está comigo, não apenas como um objeto, não apenas como uma coisa, mas como um ser humano que é capaz de amar e que eu consigo amar também. Essa relação de amor entre o casal, de modo muito perfeito, ou convidado à perfeição no casal cristão, é uma analogia belíssima da relação de Deus com a humanidade. E a gente poderia recordar toda aquela ideia da aliança de Deus com o seu povo, que é muitas vezes interpretada como uma aliança, como um casamento. Não apenas no Antigo Testamento, mas o próprio apóstolo Paulo vai fazer essa comparação. Como Cristo amou a igreja, esposos, amai as vossas esposas. E assim como a igreja está para Cristo, assim como ela lhe obedece, as esposas obedeçam aos esposos. A doação de um para o outro. Deus que se doa ao seu povo. Deus que faz uma aliança. Deus que mesmo nas dificuldades, nas tribulações, Ele está ali junto. E isso tem um significado muito importante. Principalmente nos dias de hoje, em que não é se pensar talvez numa estrutura de matrimônio, mas da necessidade das famílias cristãs de novamente dizer para o mundo qual é o sentido de ser. Qual é o sentido de ser casal cristão? Qual é o sentido deste sacramento para uma realidade que muitas vezes questiona: realmente é possível viver assim para sempre? Ou não tem prazo de validade? Não. Porque o amor, ele é eterno. Ele é dom de Deus. O amor poderíamos pegar assim já a partir de uma tradição mística da igreja, o amor é a característica mais plena de Deus. Deus é amor, é o que vai dizer a carta de São João. Deus é amor. E quem ama está em Deus. Assim, esses dois sacramentos, seja o do ministério ordenado, seja o do matrimônio, eles vão ser esse canal, essa expressão sensível do amor de Deus. E por que eu retomo essa relação amor-serviço? Sendo um dom do Espírito, sendo este chamado um chamado a realizar aquilo que nós somos, por isso um chamado a ser,
é serviço, porque o verdadeiro amor ele não busca para si interesses egoístas. É claro que ninguém sofre, eu tô servindo porque eu quero sofrer mesmo, eu tô aqui. Não, mas o amor é este que quando ele se realiza em perceber que o objeto do meu amor está sendo feliz, está sendo contemplado, mesmo que para isso eu passe por dificuldades. E é interessante, para a gente compreender também essa questão da vocação, a dimensão da cruz. E eu não penso em cruz como usualmente se coloca, a minha cruz é a minha dificuldade. A minha cruz é aquilo que para mim é um peso que eu quero. Mas eu penso na cruz como aquilo, olha, é difícil, mas eu devo realizar por obediência e por amor a meu Pai. E aqui a vocação, ela está enraizada ou deve estar, uma reta vocação, seja ela qual for, deve estar enraizada no amor e na obediência a Deus. Que perpassa, é claro, pelo amor ao meu semelhante, ao meu próximo. Mas o próximo ele não pode ser o fundamento último, porque em última instância ele também é frágil. Ele erra, ele é fraco, ele passa. Só Deus permanece. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. O amor não está expresso simplesmente naquilo que eu faço pelo meu irmão. O amor é a expressão do amor que eu tenho a Deus, que gera vida ao meu redor, que comunica vida na vida do outro. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria que a gente destacasse. A vocação como esse enraizamento na vontade de Deus, numa relação de amor. Uma relação de chamado, mas não um chamado a fazer, mas um chamado a ser. Um chamado que, quando eu assumo na minha vida, eu devo... O que é que isso demanda de mim? O que é que ser padre, o que é que ser um esposo cristão demanda de mim? Não por aparência, mas que tipo de pessoa eu devo ser para cumprir plenamente esta vocação. Então, um chamado a ser. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante quando a gente fala especificamente da vivência desses sacramentos é essa questão da imagem de Cristo como protótipo ideal. A partir do ministério ordenado, nós temos como algo basilar para a vivência do sacramento ordenado essa dinâmica do sacrifício, do esvaziar-se de si mesmo. O homem chamado a ser ministro ordenado é este que, na sua relação com Cristo, deve estar disposto a esvaziar-se de si, a esvaziar-se do que poderia ser motivo de vanglória, esvaziar-se do que poderia ser motivo de vaidade e realizar a vontade de Deus. E eu retomo aqui muito a carta de Filipenses, que Jesus Cristo, sendo Deus, não fez isso motivo de usurpação, mas se rebaixou. Ele se rebaixou. E este rebaixamento de Deus é muitas vezes o que se pede a todos os cristãos, claro, porque o ministro ordenado, seja ele o presbítero, o padre, o bispo ou o diácono, ele não nasce, como eu já falei, de uma planta. Vou plantar aqui, está aqui um fruto, vou regar e nascer um padre. Não é assim. Mas ele nasce a partir da experiência da igreja. A igreja é a mãe das vocações. Logo, o que vale para o padre de modo específico, se compreende que já se vale para toda a igreja. Mas dado o estreitamento da vida na configuração com Cristo, nós temos aí sim uma realidade mais específica, mais profunda, um peso maior para essa vivência. Não um peso como algo fatigante, mas um peso como naquele sentido de é algo a mais que me realiza. Eu carrego esse peso não porque eu quero, não por fadiga, mas eu carrego esse peso porque é um instrumento a mais para a minha santificação. É pesado muitas vezes, mas não deixa de ser um instrumento de santificação.
Porque na hora mais dificultosa, a ação do Espírito que age através da vocação vai me dar meios para superar essa situação. E isso vale não só para o ministério ordenado, mas para a vocação cristã de modo geral e também para a vida matrimonial. Então, assim, esse Cristo que se esvazia, o ministro ordenado que é convidado a olhar para a sua humanidade, perceber que Deus, sendo Deus, rebaixou-se para assumir esta humanidade e olhar para si mesmo e dizer: o que é que tem na minha humanidade que não caracteriza uma vida de cristão, que não caracteriza uma vida que possa encher-se de Deus? Não porque Deus não queira, mas porque muitas vezes a gente coloca tanta coisa que impede de perceber a presença de Deus ali. Então, esse esvaziar-se, tirar o que não é humano, o que não nos define como essencialmente humano, para abraçar aquilo que é essencialmente humano, que é a imagem de Cristo para nós. Perfeito humano, menos no pecado, logo o pecado não nos pertence. Então, essa luta é sempre esse combate, esse processo de aperfeiçoamento. E como não conseguimos por nós mesmos, aí nós temos a ação do Espírito. E isso é interessante. Não se pode compreender nenhuma vocação se não for sob a ação do Espírito que nos é dado no batismo. Por isso a gente diz que o batismo é a porta de todos os demais sacramentos. Porque é sempre uma ação do Espírito Santo que vai nos configurando, que vai nos santificando, que vai nos formando, que vai nos trilhando, nos guiando e nos fazendo discernir os sinais de Deus para a nossa vida, inclusive para discernir a nossa vocação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nesse aspecto é essa questão de Cristo como esse protótipo de autoesvaziamento. Esse esvaziar-se de Cristo que leva a um sacrifício para a humanidade. Eu relembro aqui o prólogo de João. O Verbo se fez carne. E João vai dizendo que para que todos aqueles que nele creem tenham a vida. No mesmo Evangelho de João, mais na frente, Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Então, unir-se a Cristo cabeça nesse pastoreio da igreja é unir-se nessa dinâmica de vida para a humanidade. De perceber até que ponto a vontade de Deus ali não está sendo feita e impede que a vida se realize de uma forma plena. O ministério ordenado, então, nós vamos encontrar aqui também esse munus, esse ato do profetismo. Não apenas de falar coisas, mas de ser instrumento da ação de Deus para que seja gerado vida. Então, esse aspecto do sacrifício de si próprio. Unindo-se ao bispo, o presbítero, mas de modo, isso é próprio do bispo que compartilha com os seus presbíteros, mas nós temos o dever, a responsabilidade do ministro ordenado de ensinar ao seu povo. E este ensinar não é simplesmente uma verborragia dogmática doutrinária, mas é, sobretudo, ensinar através do testemunho a vivência das práticas cristãs. Novamente, a lei por si só, ela mata, é o Espírito quem dá vida. Não adianta somente falar de aspectos doutrinários ou falar bonito de vida de santos ou disso, daquilo outro. É preciso que o ministro ordenado tenha esse testemunho, ensine de sobremaneira com a vida. Um outro ponto que também é dever do ministro ordenado é justamente, além do ensinar, do catequizar, aprofundar na vida cristã, não só administrar os sacramentos, mas fazer com que aquela porção do povo de Deus ali confiada se aprofunde na experiência, na prática das virtudes cristãs. Cabe também ao ministro ordenado a missão de governar a igreja. De modo especial, no caso do bispo, aquela porção do povo de Deus presente naquela circunscrição, naquela diocese, e o presbítero e os diáconos como os primeiros auxiliares do bispo nessa missão. E esse governo, ele é um governo também estrutural, também material, também físico, digamos assim, mas também o governo espiritual.
E aí se liga também o munus de ensinar. Porque às vezes quando a gente percebe essas coisas, a gente às vezes tende a separar as realidades, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E eu acho muito interessante. Se a gente pega essa ideia do corpo, tudo faz parte, tudo ajuda no crescimento. Então, se a gente se às vezes separa, a gente corre o risco de fragmentar a nossa vida, a nossa ação, a nossa experiência cristã e vive uma espécie de esquizofrenia. Não, nessa hora aqui eu sou cristão, aqui eu não sou cristão. Não, nesse momento aqui eu sou batizado, não, aqui tanto faz. Não é bem assim. Isso de um modo amplo, mas também nessa questão do mundo, do governo da igreja, do guiar a igreja no caminho certo, do corrigir. Um terceiro ponto que cabe ao ministro ordenado é o tríplice munus sacerdotal, que a gente chama, né? Ensinar, governar e santificar. Sobretudo através da administração dos sacramentos. E de um modo eloquentíssimo, de um modo sublime, sobretudo, e eu uno aqui 2 sacramentos, o batismo e de modo muito perfeito a Eucaristia. Eu digo de modo perfeito porque a Eucaristia é justamente essa perfeita ação de graças a Deus. Essa perfeição de louvor, o perfeito louvor a Deus. O perfeito louvor porque é Cristo mesmo que ele está se dando novamente ao Pai. Se dando através do seu corpo e sangue, sob as espécies do pão e do vinho, se dando através do ministro ordenado, se dando na sua palavra proclamada, se dando através, e aí de um modo bem amplo, da igreja ali reunida como o corpo de Cristo, um perfeito louvor a Deus. Sempre sob essa dinâmica da ação do Espírito que move os nossos corações para Cristo, e em Cristo seremos todos e somos todos resgatados para Deus Pai. Então, o ministério ordenado, nesses 3 mundos, ele ajuda na guia e no crescimento, na edificação da Igreja de Deus, que não termina nesse mundo. Não podemos esquecer disso. A nossa vocação ela não pode ser vista jamais como começou aqui e terminou aqui, um fim aqui mesmo. Não, ela é sempre uma porta para o céu. Uma porta que ajuda pessoas a chegarem até o céu, mas uma porta através da qual, nessa experiência de céu, nós conseguimos trazer esses dons de Deus para a humanidade que sofre, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esta é a maior pobreza, esta é a maior dificuldade do mundo, conhecer a Cristo. Então a vocação é sempre este caminho para a porta do céu. E aí, é no paralelo, né? Como diz os evangelhos, uma porta estreita, mas de fato realizadora. Porque quando encontramos a nossa vocação, seja ela qual for, por mais dificuldades que existam na caminhada, por mais que tenhamos contradições próprias, nós não pensamos em viver outra coisa. Porque naquele chamado de Deus, nós percebemos, ali está a plenitude da minha vida. A plenitude que me realiza e me leva a ajudar e auxiliar a realização das pessoas ao meu redor. E aqui eu faço o gancho com o sacramento do matrimônio. Como é que é sacramento de serviço? É serviço porque a gente gera mais filho para a igreja e aumenta a quantidade? Faz parte, mas não é só isso. É serviço sim, porque edifica a igreja, não somente em quantidade, mas em qualidade. E porque se nós somos irmãos, é a família o núcleo primeiro da igreja. Não nos esqueçamos que antes de existirem templos, capelas, essas coisas grandiosas ou pequenas, ou salões onde a gente celebra os nossos cultos, as primeiras igrejas eram as igrejas domésticas. Eram as famílias que acolhiam ali. Era naquela família que a comunidade via a expressão do desejo de conhecer, do desejo de servir, do desejo de amar, e encontrava ali acolhida em amor. Então, o matrimônio, a família cristã, ela é convidada a ser essa casa.
Não precisa ter a estrutura física bonita, mas a pessoa, o casal, essa única carne que o casal forma, é chamado ser para o mundo essa casa de encontro com Deus, de acolhida e de expressão do desejo de servir a Deus. A família cristã, ela gera vocações. É claro que o Espírito sopra onde quer. É claro que existem pessoas que são chamadas de diversos lugares, de diversas realidades, às vezes frutos até de uma realidade não cristã. O Espírito sopra onde quer. Mas o que se espera de uma boa família cristã é essa disponibilidade no esvaziamento. Um casal cristão, os frutos mais imediatos que seriam os filhos, de um relacionamento que é vivido e entregue a Deus, os frutos também são para Deus. O cuidado, a educação civil, a educação religiosa é a obrigação fundamental primeira da família. Mas ela tem que estar aberta para ajudar aquele jovem, aquela jovem a discernir a sua vocação e deixar que Deus guie. Eu coloco muito isso porque não é muito fora também dos meios religiosos, do meio católico, que às vezes se casa muito na perspectiva de autossatisfação. Eu caso fundamentalmente porque eu quero ser feliz e é a obrigação daquela pessoa me fazer feliz. E às vezes a gente esquece de que se o casal unido em matrimônio é chamado a ser um só corpo, não é só o eu ser feliz, é o nós sermos felizes. E o nós sermos felizes passa simultaneamente ao eu ser feliz, ao também fazer feliz. É uma frase que eu acho muito interessante. De vez em quando eu escuto: ser feliz fazendo o outro feliz. Isso perpassa também e deveria ser talvez um lema, né? Não absoluto, mas com certeza um dos lemas da vida matrimonial. Ser feliz fazendo o outro feliz. Nessa experiência de amor. É interessante isso. Todas as vocações, mas mais uma vez eu coloco de modo mais sensível no matrimônio, é uma vivência de sentimentos também, na relação com o outro. Mas isso, mesmo os sentimentos, não podem deturpar, não podem levar a quedas que destruam um vínculo primordial, que é a ação de Deus na vida daqueles dois. O amor dos dois é a manifestação do amor de Deus. Isso não pode ser tirado de vista. Porque na hora que o outro ou a outra não consegue corresponder, se for só por um sentimento puramente do eu querer ser feliz, ou se me realiza, se me apraz, não teria por que continuar. Eu poderia deixar, porque ali eu já não estou mais feliz. Mas se o amor de Deus, no amor de Deus eu sou convidado a olhar dentro daquela dificuldade, dentro daquele problema, dentro daquela tribulação de casal, eu sou convidado a olhar onde está a luz, onde está a ordem no meio desse caos. Redescobrir o amor de Deus. E isso se vale para o matrimônio, vale para toda a vocação. Se isso vale para o matrimônio cristão, vale, como eu acabei de falar, em relação ao sacerdócio, ao ministério ordenado. Vale para toda a vida cristã. Nas dificuldades da caminhada, nas dificuldades da vida, nas dificuldades de ouvir a voz de Deus, parar e discernir onde está a ordem nesse caos, onde está a vontade de Deus. Porque, em verdade, em relação, por exemplo, ao ministério ordenado, nós sabemos que existe, pelo batismo, um sacerdócio comum, no qual toda a comunidade dos fiéis, é convidada a ser esse sinal do esvaziamento de Deus, esse sinal de sacrifício para a humanidade, de pregação, de evangelização, de conversão, primeiro em si mesmo, testemunhando isso na sua vida prática, no aparente, mas a partir de uma conversão interior, mas também na vida exterior. Tá, mas existe um sacerdócio específico, que é o ministério ordenado, que vai fazer com que isso se torne muito mais concreto e vai ajudar isso na realização da vida da grande igreja. Isso também, de modo especial, vale para o matrimônio. O casal cristão,
ele é convidado, nessa grande experiência que a igreja tem de ser amada e de amar, o casal cristão é convidado a, nessas dificuldades, nas lutas, nos desafios próprios, que cada casal tem os seus, seja com seus filhos, seja de um com o outro, seja de situações que eles não escolheram, de diversas causas, são convidados a sempre reencontrar o amor de Deus, que os une, que faz deles uma só carne. Como sacramento, o matrimônio é um sinal indelével da ação de Deus, não pode ser apagada. Não pode ser apagado. E você poderia questionar, mas tem pessoas que se separam. Não seria o foco de se falar sobre isso, porque envolveria uma situação muito mais jurídica do direito canônico da igreja. Mas é de perceber que, quando a igreja declara a anulação, ela não declara que um casamento foi desfeito, que o matrimônio a gente revogou o que fez. Não, ela declara, segundo os motivos próprios e cabíveis naquele processo, que aquele sacramento ele não foi válido. De fato, ele nunca existiu, porque não houve ali validade, não haveria um fundamento de verdade ou algo assim para fazê-lo valer diante de Deus. Mas, a rigor, o sacramento ele é indelével. E aí eu retomo a ideia da cruz. Quem é a sua cruz? Minha cruz é minha esposa. Minha cruz é meu esposo. Olha, se for nesse sentido de peso de fadiga, vamos rever o sentido de cruz. Mas o que é a cruz nessa perspectiva, nesse sentido? A cruz é aquele ambiente que mesmo na dificuldade, própria da dificuldade, me faz ter oportunidade de amar. É onde eu posso me doar por amor, sabendo que por detrás da cruz se esconde a vida. Então nunca podemos separar essas coisas. Na cruz nós podemos sim, e ali nós encontramos a vida. Na primeira vista, pode ser que seja uma vida muito sofrida, né? Crucificado. Mas quando a gente se aproxima dessa experiência de amor, o crucificado na verdade ele é reluzente, ele é brilhante, ele é ressuscitado. Na nossa vocação, seja ela qual for, viver na dinâmica da cruz é viver na dinâmica de uma aparente morte para gozar da perfeita e plena vida que encontramos neste amor de Deus. É por isso que eu comecei essa nossa conversa com esse trecho do Cântico dos Cânticos. Eu sou para o meu amado e o seu desejo é para mim. O desejo de Deus não é pelo que nós podemos dar, não é porque nós somos mais bonitos, porque nós somos mais inteligentes, porque às vezes realmente nós não somos nem tão inteligentes nem tão bonitos. Mas o desejo de Deus por nós é por nós, é pelo que somos. E é por isso que Ele veio ao nosso encontro. Porque é o amor que se compraz em amar. E quando nos aproximamos de Deus, desse desejo de Deus, nós não conseguimos ter outra atitude, se verdadeiramente nos aproximamos, que não seja de amar. Amar, amar e amar. Né? Se eu não me engano é São João da Cruz, que num de seus poemas ele vai dizer que para buscar o tudo nós devemos deixar tudo, e no final de seus escritos ele vai dizer que nada, buscar tudo, deixando tudo até que nada reste a não ser amor. Se eu não me engano é ele que diz algo parecido com isso. Mas nessa perspectiva, restar o amor concreto da vida cristã, que é fruto, que é consequência e que é manifestação do amor de Deus para a humanidade através de sua igreja. Muito obrigado e que Deus nos abençoe pela intercessão da Virgem, Mãe dos Pobres.